Você já teve a sensação de que alguém só entenderia o seu valor depois que te perdesse? Já se pegou desejando que uma certa pessoa sentisse na pele o peso de te subestimar? Pois é, você não está só. Existe um tipo de dor que chega sem avisar, mas que deixa marcas profundas, a dor do arrependimento. E acredite, ela vem. Pode demorar dias, meses ou anos, mas quando vem, corrói. Corrói quem achou que você estaria sempre ali, disponível, insistente, implorando por migalhas. Só que hoje a história muda. Hoje você vai entender como provocar essa dor, não por vingança, mas por justiça, pela sua paz. Esse vídeo não é sobre fazer joguinhos emocionais. É sobre mostrar, com frieza e estratégia, o que acontece quando alguém abusa da sua presença e acorda tarde demais. E o melhor, tudo isso sem você precisar levantar a voz, sem precisar se justificar. Só com atitudes que falam mais alto que qualquer discurso. O arrependimento é silencioso, mas grita dentro da consciência de quem perde algo que nunca vai encontrar de novo. E você vai aprender como fazer isso acontecer de forma digna, firme e transformadora. Porque enquanto você segue sua vida em paz, do outro lado, alguém vai dormir com a pergunta: como deixei isso escapar? Então, já curte esse vídeo, compartilha. Com quem precisa acordar, se inscreve no canal e acessa o conteúdo exclusivo no comentário fixado, porque o que vem agora é forte, direto e vai mexer com tudo o que você acreditava sobre respeito, valor e ausência. Se prepare. Você está prestes a se tornar inesquecível. Por que algumas pessoas só aprendem quando perdem? Tem gente que só enxerga o valor de uma joia depois que ela escapa pelos dedos. E o mais curioso é que, enquanto você se doava, fazia de tudo para manter a conexão viva, o outro lado estava confortável, cego pela certeza de que você nunca iria embora. Essa ilusão cria um tipo de arrogância emocional, onde o seu esforço vira rotina, sua presença vira obrigação e seu amor vira paisagem. E aí, quando você decide sair de cena, algo quebra dentro da pessoa. Tarde demais. O ser humano é, por natureza, reativo. Ele só percebe o estrago quando a ausência entra pela porta. É como uma música que só é valorizada depois que o silêncio se instala. Quando você se retira, sem avisos, sem brigas, sem discursos dramáticos, você faz um barulho ensurdecedor e é aí que muitos se desesperam. Não por saudade verdadeira, mas por perceberem que perderam o que achavam que controlavam. Marco Aurélio dizia: a perda não é nada além de mudança, e mudança é a natureza do universo. O seu afastamento é essa mudança. É a lição que a outra pessoa nunca quis ouvir, mas que agora terá que encarar. E você não precisa fazer nada além de sumir com dignidade. Sem explicações, sem cena, apenas deixando o eco da sua ausência ensinar o que suas palavras nunca conseguiram. Quando você para de argumentar, de justificar suas dores, de implorar por compreensão, você impõe o tipo mais profundo de respeito, o que nasce no silêncio. E isso causa um impacto devastador em quem te subestimou. Porque aí não tem mais acesso, não tem mais desculpa, não tem mais retorno. A grande verdade é que algumas pessoas só aprendem quando perdem, só respeitam quando não tem mais, só se arrependem quando veem você florescendo longe delas. E esse arrependimento, esse é um fardo que cada um carrega sozinho. Enquanto isso, você segue em frente, em paz, com a certeza de que desta vez quem perdeu foi quem não soube te valorizar. A diferença entre se afastar e desaparecer com classe. Existe uma linha muito fina entre se afastar e desaparecer com classe. Afastar-se é comum, qualquer pessoa consegue.
É quando você tenta sair, mas deixa portas entreabertas, pistas, indiretas. Já desaparecer com classe é uma arte. É quando você some da vida de alguém com tanta serenidade e firmeza que a ausência vira presença constante na mente da pessoa. Isso não é frieza, é autovalorização em seu estado mais puro. Sumir com classe é não mandar recado, é não postar indireta, é não tentar chamar atenção, é deixar que o silêncio fale tudo o que você um dia tentou gritar. E esse tipo de silêncio é ensurdecedor, porque mostra que você deixou de tentar e, mais importante ainda, deixou de se importar. A verdadeira dor começa quando a pessoa percebe que perdeu espaço na sua mente, no seu coração e na sua rotina. Epicteto dizia: não explique, seu valor fala por si. E é exatamente isso. Você não deve satisfações a quem não soube cuidar do que você oferecia de graça. Desaparecer com classe é deixar a pessoa com perguntas que ela nunca terá resposta. E é isso que corrói: o mistério, a dúvida, a falta de controle, a ausência de um porquê. Muitos vão te chamar de frio. Vão dizer que você mudou, que foi radical. Mas não se engane, essa é a reação típica de quem se acostumou com sua fragilidade e agora não sabe lidar com sua força. Eles queriam que você fosse eterno plano de fundo e agora precisam lidar com o vazio que você deixou. O desaparecimento com classe ensina sem palavras, mostra sem precisar provar, corrige sem precisar punir. É um movimento silencioso que reverte todo o jogo. E quem um dia se achou superior passa a olhar para trás com arrependimento e saudade de algo que nunca mais vai voltar a ter. Você não grita, você não implora, você simplesmente deixa de estar. E esse é o maior golpe que alguém pode receber. Quando você para de correr atrás, o jogo muda. Existe um momento em que tudo muda. Não porque o outro se transformou, mas porque você cansou. Cansou de insistir, de explicar, de correr atrás de alguém que só sabia correr de você. E quando essa ficha cai, algo dentro de você muda. Você para, respira e percebe que o maior erro não foi tentar, foi continuar tentando mesmo quando já não fazia sentido. E é justamente nesse instante de lucidez que o jogo começa a virar. Parar de correr atrás não é um gesto de raiva, é um ato de dignidade. É quando você escolhe sair da posição de mendigo emocional para ocupar o lugar de alguém que se respeita. E acredite, isso é percebido. Quem antes te via como certo, começa a se perguntar onde foi parar sua atenção. E essa ausência começa a gritar mais alto do que qualquer mensagem que você teria enviado. Sêneca dizia: enquanto perdermos tempo com quem não nos valoriza, deixamos de encontrar aqueles que realmente importam. E é isso. Parar de correr atrás não é desistência, é libertação. É você abrindo espaço para que pessoas e situações melhores entrem na sua vida. Enquanto isso, quem te ignorava começa a sentir sua falta, não pela falta de você, mas pela falta da atenção que você dava. O ser humano é movido pela escassez. Quando você estava presente demais, era invisível. Quando some, vira enigma. E enigmas são perturbadores. Quem antes te tratava como excesso, agora sofre com a sua falta. E cada passo que você dá em outra direção é um lembrete silencioso de que a prioridade mudou. E não é mais ele, mas atenção. Não volte atrás. O jogo só muda de verdade quando você mantém sua decisão firme. O impacto do seu afastamento só é real quando ele se mantém. Do contrário, vira teatro. E arrependimento não nasce de cenas ensaiadas, nasce do silêncio real, da ausência permanente e da certeza de que você não está mais lá. É aí que o outro entende, tarde demais,
que perdeu algo que não vai encontrar de novo. O silêncio é a arma mais cruel e eficaz. Silêncio. Essa é talvez a resposta mais devastadora que alguém pode receber. Porque enquanto palavras podem ser interpretadas, justificadas ou até ignoradas, o silêncio não dá espaço para explicações. Ele não dá pistas, não dá sinal, não dá controle. E é justamente isso que o torna tão poderoso. Quando você escolhe calar, você tira do outro a única coisa que ele ainda achava que tinha sobre você: acesso. O silêncio não briga, não acusa, não aponta. Ele apenas existe. E por existir de forma tão firme, ele sufoca. Porque quem está acostumado com a sua reação, com a sua presença, com sua atenção imediata, entra em desespero quando se vê diante do vácuo. De repente, tudo o que era previsível se torna um mistério, e o ser humano teme o que não entende. Marco Aurélio disse: "O que te fere não é o que acontece, mas como você reage." E quando você decide não reagir, você tira a arma emocional da mão do outro. Você quebra o ciclo. O silêncio é a resposta mais madura que se pode dar a quem tentou te manipular com palavras ou atitudes. E mais do que isso, é uma mensagem que não pode ser interrompida. A maioria das pessoas espera uma reação. Um grito, um choro, um pedido de explicação. Elas se alimentam do drama, da repetição emocional. Mas quando você entrega o oposto, o vazio, a confusão toma conta. A mente começa a trabalhar sozinha, criando hipóteses, remoendo, tentando entender o que aconteceu. E é nesse momento que o arrependimento se instala. Silenciar é deixar o outro conversar com seus próprios erros. É dar a ele a chance de rever tudo o que fez, sem a sua interferência. E esse tipo de reflexão é cruel, porque não há distrações. É só ele, a consciência e o eco da sua ausência. O silêncio não é frieza, é maturidade, é inteligência emocional. É a forma mais alta de mostrar que você não precisa vencer uma discussão. Você já venceu quando decidiu não participar mais dela. Como provocar reflexões dolorosas sem dizer uma palavra? A mente humana é um campo fértil para reflexões, especialmente quando está inquieta. E não há nada mais poderoso do que provocar esse tipo de inquietação sem dizer uma única palavra. É quando a sua ausência, seus gestos e sua nova postura falam mais alto do que qualquer discurso. É aí que a pessoa começa a se perguntar onde errou, o que perdeu e, pior, se ainda existe alguma chance de recuperar. Você provoca reflexão quando muda seus hábitos, quando deixa de responder no mesmo minuto, quando não está mais disponível como antes, quando sua atenção deixa de ser constante. São esses pequenos gestos que ativam o senso de perda. E o silêncio, quando combinado com mudanças sutis, vira uma mensagem clara. Você não tem mais o mesmo lugar. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E é por isso que as palavras muitas vezes falham. A pessoa acha que já te conhece, já sabe suas reações, já espera sua insistência. Mas quando você quebra esse padrão, quando você some com leveza e firmeza, ela é forçada a encarar o que sempre evitou: o próprio comportamento. Você não precisa discutir, se justificar ou atacar. Basta agir de forma diferente, uma nova versão sua, mais tranquila, mais seletiva, mais distante, ativa automaticamente o processo de reflexão no outro. E isso é doloroso, porque a consciência não dá trégua. Ela repete cenas, repassa falas, revisita momentos, e tudo isso sem você precisar abrir a boca. Quando você some com classe, vive melhor, cuida de si, sorri sem forçar, segue em frente com leveza, você vira uma pergunta sem resposta. Isso dói,
Porque o ser humano odeia o que não consegue controlar, e o arrependimento nasce exatamente dessa falta de controle. É ele que transforma lembranças em tormentos e saudade em castigo. No fim, provocar reflexão não é sobre punir, é sobre se posicionar. É quando sua transformação se torna uma lição silenciosa que ecoa na mente de quem não soube te valorizar. O poder de mostrar que você seguiu em frente de verdade. Poucas coisas provocam mais arrependimento em alguém do que perceber que você seguiu em frente. E que não foi um teatro, não foi para causar ciúmes, não foi para chamar atenção. Foi real. Você virou a página, está mais leve, mais bonito por dentro, mais ocupado com sua vida e distante daquilo que te prendia emocionalmente. E isso atinge com força. Porque mostra que você não precisava da pessoa, estava apenas escolhendo estar ali. Seguir em frente de verdade não tem a ver com postar sorrisos forçados nas redes ou fingir que está bem. Tem a ver com transformação, com mudança de rotina, de energia, de direção. É quando sua atenção volta para você e não para quem te ignorava. Quando você cuida do seu corpo, da sua mente, da sua paz. E essa nova versão sua começa a irradiar algo que o outro reconhece: liberdade. Sêneca nos lembra: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Quando você vive o agora com autenticidade, quando não está mais esperando mensagens, pedidos de desculpas ou migalhas emocionais, você muda a sua frequência. E essa mudança incomoda. Porque mostra que o que era necessário antes, hoje, é irrelevante. A mente de quem te perdeu começa a fazer comparações. Como ele a superou tão rápido? Já está com outra pessoa? Está realmente feliz? Essas perguntas nascem do espanto, da perda de controle. E cada passo que você dá sem olhar para trás reforça uma mensagem poderosa. O passado ficou onde deveria estar. Mas cuidado. Não faça isso para impressionar. Faça porque chegou a hora, porque a sua vida não pode esperar por quem não soube te acompanhar. Mostre que você está bem, mas não por eles, por você. E essa autenticidade é o que mais fere, porque não há fingimento, não há encenação, só evolução. Quando alguém percebe que perdeu uma pessoa que seguiu em frente com dignidade, o arrependimento não é momentâneo. Ele vira permanente, porque fica claro que o que se foi não volta mais, e não por vingança, mas por maturidade. Eles vão se lembrar do que perderam, tarde demais. Um dos castigos mais cruéis que a vida impõe a quem subestima os outros é o peso da lembrança. Porque o tempo passa, a vida segue, mas certas memórias continuam ali, martelando, insistindo, doendo. E um dia, no meio do silêncio, da solidão ou de uma nova frustração, vem o estalo. Eu perdi algo que nunca mais vou encontrar. Só que quando essa consciência chega, já é tarde demais. Essa lembrança não nasce da saudade, mas do vazio. A pessoa começa a lembrar de tudo que você fez, tudo que ofereceu, tudo que suportou. E principalmente da forma como você amava. Porque o amor verdadeiro, aquele que é firme e presente, não se repete, não se copia. E quando ele vai embora, deixa um buraco que ninguém mais preenche do mesmo jeito. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E é aí que está a beleza da virada. Porque você deixa de tentar convencer, de tentar mudar o outro e passa a focar em você. E enquanto você evolui, cresce, prospera, a outra pessoa começa a ser atormentada pelo contraste entre o que tinha e o que sobrou. O arrependimento chega devagar, mas é implacável. Vem em forma de memórias dos lugares que vocês frequentavam, em conversas que lembram você, em músicas, cheiros, datas. Cada detalhe vira um lembrete do que foi perdido. E pior, perdido por escolha própria. Porque você estava lá,
mas a pessoa preferiu ignorar. Estava presente, mas ela escolheu não enxergar. E o que resta para quem desperdiçou algo valioso? Nada além da lembrança, mas ela não consola, ela tortura, porque ela mostra o que poderia ter sido, mas não será. O que estava nas mãos, mas escorregou. E essa sensação de que o que era seu virou passado definitivo, corrói por dentro. Você, por outro lado, segue em frente, em paz, e com a serenidade de quem sabe que não precisa provocar dor para que ela aconteça. O tempo faz isso sozinho, porque quem brinca com sentimentos verdadeiros cedo ou tarde é confrontado pela verdade mais dura: perdeu e não tem volta. A importância de se tornar inacessível emocionalmente. Existe algo mais poderoso do que desaparecer fisicamente, tornar-se inacessível emocionalmente. Isso não significa ser frio, distante ou amargo. Significa não se deixar atingir por palavras vazias, promessas repetidas ou gestos ensaiados. É quando você fecha a porta emocional com tanta firmeza que, mesmo que tentem bater nela de novo, não escutam mais nenhum sinal de que há alguém do outro lado esperando. Ser inacessível emocionalmente é um escudo. Você pode até ouvir o que dizem, mas não sente mais o impacto. Pode até encontrar com quem te feriu, mas já não há resquício de ligação. É como se uma parte sua tivesse sido selada, não com mágoa, mas com lucidez. E isso assusta, porque quem um dia teve livre acesso aos seus sentimentos, agora encontra um muro onde antes havia uma ponte. Epicteto nos lembra: se alguém te provoca, entenda que o problema está com ele, não com você. Quando você entende isso, começa a se proteger não fugindo, mas se blindando internamente. Você para de reagir, para de se justificar, para de dar explicações a quem não tem mais lugar. E o resultado? Desespero, confusão, arrependimento. Inacessibilidade emocional mostra que você evoluiu. Mostra que você não depende mais da aprovação, da atenção ou do carinho de quem só sabia machucar. Você aprendeu a se bastar, a se curar sozinho. E isso incomoda profundamente, porque deixa claro que o outro perdeu o poder. E perder o poder sobre alguém que era emocionalmente entregue é um golpe que o ego não suporta. Muitos vão tentar te testar. Vão lançar iscas emocionais, provocar, se vitimizar, mas nada disso te afeta mais, porque você não é mais aquele de antes. Seu coração está mais firme, sua mente mais clara e sua paz se tornou prioridade. E isso é o que mais perturba quem um dia achou que te tinha nas mãos. No fim, tornar-se inacessível não é uma punição. É uma escolha, uma decisão consciente de proteger o que há de mais valioso em você, sua sanidade emocional. Porque quem te perdeu já não merece nem sequer um acesso temporário ao que antes era um presente diário. Você nunca perde nada, apenas se livra do que te atrasava. Quando alguém vai embora da sua vida ou você escolhe cortar laços com quem só te drenava, a sensação inicial pode até ser de perda. Mas com o tempo, a verdade se revela. Com clareza, você não perdeu, você se libertou. Aquilo que te tirava energia, te diminuía, te fazia duvidar do próprio valor, era um peso disfarçado de companhia. E libertar-se disso não é uma derrota, é a vitória mais silenciosa e poderosa que existe. Quantas vezes você se viu tentando salvar uma relação que só existia na sua insistência? Quantas vezes você fez de tudo para manter alguém por perto, mesmo sabendo no fundo que aquilo já não fazia bem? A gente chama de amor, de apego, de lealdade. Mas muitas vezes é medo. Medo de ficar só, de não ser suficiente, de não encontrar algo melhor. E esse medo prende, paralisa, sufoca. Sêneca dizia: nada se perde, tudo se transforma.
E às vezes, a transformação exige perda. Não a perda de si, mas a perda do que te impedia de crescer. A vida tira, afasta e quebra o que não tem mais função no seu caminho. E cabe a você entender. Aquilo que vai embora pode ser exatamente o que estava te impedindo de chegar onde merece. Você não perdeu tempo. Você ganhou aprendizado. Não perdeu alguém. Ganhou espaço para pessoas que realmente vão te enxergar. Cada lágrima, cada frustração, cada dia em que você se sentiu menor foi uma parte do processo de libertação. E hoje, ao olhar para trás, você começa a perceber. Aquilo não era amor, era apego. Não era cuidado, era controle. E se foi porque precisava ir. Quando você solta o que te atrasava, a vida acelera. As portas se abrem, o peito respira, o olhar clareia e a mente para de lutar contra algo que nunca quis permanecer. Porque o verdadeiro alívio não vem de ter alguém ao lado, vem de não precisar mais de ninguém que não saiba te valorizar. Você não perdeu, você se salvou e isso ninguém pode tirar de você. As atitudes que mais causam arrependimento em quem te subestimou. Nada fere mais o ego de alguém que te subestimou do que perceber que você não só seguiu em frente, mas fez isso com leveza, dignidade e silêncio. As atitudes que mais causam arrependimento não envolvem escândalos nem confrontos. Elas são discretas, elegantes e letais. Porque enquanto o outro esperava drama, você entregou indiferença. E essa indiferença é um tapa sem mão, dói sem deixar marcas visíveis. Primeira atitude devastadora é não responder mais do mesmo jeito. Quando alguém tenta te atingir e você não reage, a pessoa percebe que perdeu acesso ao que era mais valioso, suas emoções. Isso cria um abismo. Ela sente que perdeu o poder de te afetar. E aí começa a refletir. Tarde demais. Outra atitude é cuidar de si com intensidade. Investir em você, mudar sua aparência, sua rotina, seu olhar. Quando o outro vê que você floresceu sem ele, entende que o papel que acreditava ter na sua vida era ilusório. Não era ele, que te fazia bem, era você mesmo, que se impedia de crescer ao insistir em quem não somava. Epicteto disse: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá. Essa filosofia é brutalmente prática. Aceite o fim, abrace o novo. E quando você faz isso, sem olhar para trás, transmite uma força que obriga o outro a encarar suas próprias falhas. A ausência de cobranças também é uma arma poderosa. Nada confunde mais do que não ser cobrado por algo que esperava ser. O silêncio pós-abandono, o sumiço sem aviso, a falta de explicação, tudo isso faz com que o outro reviva o relacionamento sozinho, tentando encontrar onde tudo desandou. Mas a resposta nunca vem. E o arrependimento cresce, e talvez o golpe final seja a sua felicidade sem plateia. Quando você simplesmente vive bem, sem precisar provar nada. Sem indiretas, sem ex, sem cenas. Só você, sua nova vida e uma paz que não precisa de testemunhas. É isso que dói mais em quem te subestimou. Perceber que sua vida melhorou quando a presença dele acabou. Essas atitudes não têm como objetivo machucar. Elas apenas mostram a verdade. E a verdade, quando ignorada por muito tempo, sempre volta. E quando volta, vem como arrependimento. O que fazer quando eles tentarem voltar? Eles sempre tentam voltar. Pode demorar semanas, meses, às vezes anos. Mas aquele que te perdeu de verdade, um dia sente. E quando sente, volta. Não necessariamente por amor, mas pelo desconforto de saber que você seguiu sem olhar para trás.
Mas aqui está o ponto crucial. Você precisa estar emocionalmente preparado para não cair na armadilha do ciclo que te destruiu. Porque o que te derrubou antes, se permitido, pode te destruir. De vez agora, a tentação de ouvir, de reabrir portas, de acreditar em promessas recicladas é grande. Afinal, você também é humano. Ainda existe uma lembrança, um carinho, uma pontinha de esperança. Mas nesse momento, lembre-se do que te trouxe até aqui. Lembre-se das noites mal dormidas, das dúvidas constantes, do sentimento de ser ignorado, enquanto implorava por migalhas. Nada mudou, só o desespero bateu do outro lado. Sêneca dizia: não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Se você já encontrou seu rumo, por que voltaria para a tempestade de antes? Quando alguém tenta retornar, observe com frieza. Veja as atitudes e não as palavras. Veja se há arrependimento genuíno ou só medo da solidão. E, acima de tudo, veja se você realmente quer de volta algo que quase te destruiu. Responder com calma, com maturidade, sem mágoa e sem abertura excessiva, é um sinal de evolução. Você pode perdoar, pode até ouvir, mas não precisa aceitar de volta. Perdoar não é reintegrar, é libertar a si mesmo do veneno emocional. E se perceber que tudo está igual, os padrões, as desculpas, a manipulação disfarçada, feche a porta com a mesma classe com que sumiu. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente do que causou o mal. E ser diferente aqui é não aceitar o que já não serve. É não ceder ao medo da solidão, é não permitir que o ciclo recomece, porque voltar ao que te feriu é como tentar se aquecer com o fogo que já te queimou. Não vale o risco, não vale o desgaste. Se tentarem voltar, saiba, você já venceu. Venceu quando deixou de precisar, venceu quando parou de esperar, venceu quando decidiu se amar acima de tudo. E agora a escolha está nas suas mãos, que seja feita com sabedoria e com a frieza que eles nunca esperaram de você. Transforme a dor em poder e inspiração. A dor que você sentiu não foi em vão. Ela te moldou, te fortaleceu, te fez enxergar coisas que você nunca teria aprendido na calmaria. A dor ensinou o valor do silêncio, a importância de se priorizar, o peso que tem um coração machucado, mas resiliente. E agora que você passou por tudo isso, tem uma escolha clara: ficar preso no que aconteceu ou transformar tudo isso em combustível para se tornar mais forte do que nunca. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa história. A inocência talvez tenha ficado para trás, mas em troca você ganhou clareza, firmeza e um senso de respeito próprio que antes não existia. Agora você entende que quem te trata como opção não merece estar no centro da sua vida. E isso muda tudo, porque a partir daqui, você deixa de aceitar menos do que merece. Transformar dor em poder não é sobre mostrar que está bem, é sobre realmente estar. É acordar e não sentir mais aquele peso no peito. É conseguir rir sem culpa, dormir em paz, olhar para frente sem carregar o passado nos ombros. E mais, é fazer dessa dor uma ponte para coisas novas. Um novo trabalho, uma nova amizade, um novo projeto, uma nova rotina. Você inspira quando mostra que venceu sem precisar destruir ninguém. Quando prova que não precisa de vingança, porque sua evolução já é o maior troféu. As pessoas que te machucaram esperam sua queda, seu desespero, sua fraqueza. Mas quando você floresce ao invés de afundar, você frustra todas essas expectativas. E esse é o verdadeiro impacto. Agora é hora de se reinventar, de olhar no espelho e enxergar alguém que sobreviveu ao pior e ainda assim está de pé. Alguém que transformou o abandono em presença, rejeição em força e perda em aprendizado. Porque no fim, o que você faz com a dor é o que define quem você será daqui para frente. A dor foi real, mas agora o poder é todo seu.
O ciclo da vida devolve tudo, inclusive o que te negaram. A vida tem um jeito silencioso e implacável de devolver tudo. O que você plantou com verdade, o que ofereceu com pureza, o que entregou sem esperar nada em troca, tudo volta. Não necessariamente da mesma fonte, mas de outras formas, em outros momentos, por caminhos que você jamais imaginou. E da mesma forma, tudo aquilo que te negaram por ego, orgulho ou crueldade, um dia será lembrado. E pesado, aqueles que zombaram da sua entrega, que trataram sua presença como garantida, que ignoraram suas dores, um dia vão sentir o gosto amargo da ausência que eles mesmos criaram. E isso não é uma profecia, é um fato, porque ninguém escapa da consciência. Ninguém consegue calar o eco daquilo que fez, quando a vida finalmente silencia o barulho ao redor. O ciclo da vida se encarrega de colocar cada um no lugar onde merece estar. Você que foi deixado, esquecido, diminuído, será exaltado, mas não por vingança, e sim pela sua própria jornada. Porque você escolheu crescer, escolheu não se perder, escolheu seguir mesmo com o peito sangrando. E agora a vida começa a te devolver tudo aquilo que te foi tirado: dignidade, amor próprio, paz. Enquanto isso, quem te negou o básico, respeito, cuidado, verdade, vai colher os frutos da própria frieza. E pode até não te contar, mas você vai sentir, porque a vida é precisa. O que era injusto, ela equilibra. O que era mentira, ela expõe. O que parecia vitória de um lado, um dia se revela como derrota silenciosa. Você não precisa esperar, cobrar ou torcer contra. Apenas viva, evolua. A cada passo que você dá em direção à sua melhor versão, a vida vai se encarregando de alinhar tudo. E quem te tratou como descartável, cedo ou tarde, vai desejar voltar ao tempo em que ainda era lembrado por você. Mas nesse ponto, você já terá ido longe demais para querer voltar. Agora você entende. O arrependimento não precisa ser gritado nem cobrado. Ele acontece em silêncio, dentro da mente de quem deixou escapar algo verdadeiro. E quando ele vem, vem acompanhado de lembranças, de perguntas sem resposta e de um vazio que ninguém mais consegue preencher. Tudo isso enquanto você segue sua vida, firme, em paz, cada vez mais longe de tudo que um dia te feriu. Você aprendeu que não precisa provar nada, que o silêncio é mais forte que 1000 explicações, que se afastar com classe é muito mais impactante do que confrontar, que seguir em frente com leveza, mesmo depois de ter sido ferido, é uma forma poderosa de mostrar que você venceu. Não o outro, mas a si mesmo. Venceu a dependência, o medo, a insegurança e se tornou alguém que sabe o próprio valor. A vida, com sua sabedoria silenciosa, já está preparando tudo o que te negaram. Mas desta vez, você vai receber em dobro, porque agora você sabe o que merece. E quem te perdeu vai viver com a certeza de que teve algo raro e não soube cuidar, que viu um tesouro e preferiu brincar com migalhas. Então, se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para parar de implorar, por respeito. Pronto para sair da cena sem fazer barulho. Pronto para deixar que a vida, com sua justiça natural, cuide do resto. E ela vai cuidar, sempre cuida. Agora, eu quero que você curta esse vídeo se ele te tocou. Compartilhe com quem precisa abrir os olhos. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai aprender a se tornar forte de verdade, sem precisar gritar por isso. E acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Ele foi feito para quem está pronto para virar a chave de vez. Você é raro, você é forte e a partir de hoje, inesquecível.